Compartilhar a tela para a gente já ir olhando o livro. Nosso capítulo 11. Povos originários. Gente, povos originários são povos originais, tá? Vamos dizer assim, os primeiros do lugar, que deram origem ao lugar. Bom? E nós estamos falando do continente americano. Então, nós vamos ver os povos que estiveram aqui em primeiro lugar, antes da colonização, antes de virem os portugueses, tá bom? Na América inteira, certo? Então, nós vamos ver um pouquinho dos povos que viviam aqui, tá? Que deram origem a esse lugar. Olha lá, origem dos povos pré-colombianos. Quer dizer, ou seja, antes de Colombo descobrir, encontrar as Américas. Quem viviam aqui antes de Colombo chegar nas Américas. São pré-colombianos. Bom? Existem várias origens, porque acredita-se, gente, que as primeiras civilizações, o primeiro povo, o primeiro ser humano que surgiu foi na África. Tá? Então, acredita-se que da África surgiu o primeiro ser humano e dali foi povoando todo o resto do planeta. Essas são teorias, certo? Que existem. Então, acredita-se que lá da África o povo foi andando, com o passar de milhares de anos, foi povoando a Terra. E esse povo teve que chegar na América também, certo? Como que eles chegaram na América? Né? Então, acredita-se que foi uma época em que estava congelado ali algum território do norte e que tem uma ligação que sai lá do continente asiático, lá na Rússia, e que liga ali o Canadá. Então, é o Estreito de Bering que a gente fala, tá? Esse aqui, ó. Então, acredita-se que eles atravessaram o Estreito de Bering, que é uma ligação de mar bem próxima, mas que acredita-se que estava congelado, que eles conseguiram passar. Essa é uma das teorias, mas não é muito aceita hoje em dia, tá? Que vieram pessoas andando e atravessaram, né, o Estreito de Bering e chegaram lá na América do Norte. Outra teoria que é mais aceita é que a população lá da Oceania, da Austrália, vieram com navegações primitivas, bem antigas, né, ali, bem rústicas, da maneira deles, mas que conseguiram atravessar o Oceano Pacífico e chegar aqui na América do Sul. Então, são duas teorias. Mais provável é que vieram, então, de navio, bom? E que depois, então, com o passar de muito tempo, que foi, então, povoando toda a América. Então, nós vamos falar um pouquinho desses povos que a gente teve contato, que a gente tem conhecimento de existência aqui na América, tanto do Sul, tanto a América Central, como a América do Norte. Bom? Nós vamos ver aqui, então, no mapa, esses caminhos que possivelmente eles fizeram. Eu falei para vocês. Então, o Estreito de Bering, a gente sabe, então, que o planeta é redondo, tem aí a sua curvatura, e que não é plano, que nem a gente vê nesse mapa. Então, o que vai acontecer? Como ele é redondo, essa ponta aqui liga a essa aqui, tá? Então, ó, tá vendo essa pontinha aqui, gente? Essa que tá aqui, ó. E aí tem um espacinho de mar, vocês conseguem ver? Tem um espacinho de mar aqui. E acredita-se que essa passagem de água estaria congelada e que as pessoas poderiam atravessar desse lado para esse, que seria aqui, passando para cá, certo? Então, ó, da Ásia, aqui é Rússia, sai da Ásia e entra na América, que é aqui a parte já Canadá, que é o Alasca, certo? Então, essa é uma teoria, mas a mais utilizada, a mais provável, né, que tenha acontecido, seria aqui, ó. Então, tem a povoação, povoamento, e as pessoas daqui, dessa região da Oceania, vêm de navio
atravessa o Atlântico lá por trás e chega aqui nas Américas. Bom, então existem essas teorias aí de como a América foi povoada. Então, pessoas que saíram aqui da Oceania ou da Ásia e chegaram aqui nas Américas. Bom, então vamos lá. Vamos falar então dos povos pré-colombianos, povos que viviam aqui na América antes da chegada dos europeus. Pessoal, eu peço, por favor, que desliguem o microfone e liguem só se tiver dúvidas, se for perguntar alguma coisa da matéria, tá? Para não ficar fazendo muito barulho, às vezes atrapalha. Beleza? Obrigada, gente. Ô, Pro, desculpa, é que eu só espirrei sem querer. Não tem problema, mas que todo mundo fica com o microfone fechado, tá bom? Vamos lá, então. Olha aí, gente, aqui é o mapa da nossa América e cada corzinho diferente desse é um povo que vive ali, certo? Olha aqui a região do Brasil. Os principais povos que viviam aqui é o grupo G, o grupo Tupi-Guarani, que são as tribos indígenas que viviam por aqui, tá? Então, tem muitas outras tribos que a gente vai ver depois, mas essas são as principais e dentro delas, muitas outras tribos ali dentro, tá? Que a gente vai ver. Então, olha aqui, desde lá de onde é o Canadá hoje, Estados Unidos, viviam indígenas, povos primitivos? Sim, viviam também. E a gente vai conhecer um pouquinho hoje, certo? Então, conforme vai chegando o povoamento, eles vão se espalhando pela América. E aí, começam a vida deles, que a gente vai ver como é. Em comparação, né, a organização da Europa, a gente tinha características aqui bem diferentes, tá? Então, a gente vivia do mesmo jeito que vivia o povo europeu ou lá o povo asiático? Não. O povo aqui da América vivia de maneira bem diferente, certo? De uma maneira mais simples, de uma maneira mais primitiva, vamos dizer assim, tá? Porém, tinha alguns povos, por exemplo, como os incas, maias e astecas, que já tinha aí uma civilização mais organizada e mais desenvolvida, certo? Aqui no Brasil, como eu falei, Tupi-Guarani, o G, né, macro G. Lá onde é os Estados Unidos hoje, os principais Apaches e os Inuites, lá onde seria o Canadá. Nós vamos ver um pouquinho de cada desses povos hoje. Vamos começar aí com os maias, certo? Então, o povo maia vivia na região da América Central, certo? Mais ou menos aqui, ó, próximo a Guatemala, El Salvador, Honduras, que é a América Central, certo, gente? A base da economia dos maias, então, era a agricultura, principalmente milho e feijão. Os maias aplicavam técnicas de irrigação já avançada, então, como eles viviam da agricultura, eles tinham bastante técnicas avançadas na agricultura, certo? Eles faziam comércio com vários povos vizinhos, certo? E no interior do próprio império, cidades vizinhas também, tá bom? Faziam bastante tipo de comércio já. A religião deles era politeísta, acreditavam então em vários deuses ligados à natureza, então tinha um deus para cada parte da natureza, quer dizer, tinha um deus para o dia, um deus para a noite, um deus para a plantação, um deus para a fertilidade, um deus para a chuva, então tinha deuses relacionados à natureza, certo? Também já tinha um sistema de escrita parecido com os dos egípcios, que era em sinais, símbolos, a escrita deles eram em formas de desenhos, tá? Como hieróglifos lá do Egito. Construíam já alguns templos, algumas grandes construções, tá? Tinham monumentos até bem grandes que existem até hoje, que são visitados, pontos turísticos até, tá? Dessa região, construída então pelo povo maia. Então, esse povo ali da América Central, o povo descendente ali
antes então dos europeus chegarem, já viviam nessa região. Tá? Então foram povos que estavam ali quando os europeus chegaram, né? Tiveram todo aquele enfrentamento, muitos povos até já nem existiam, como a gente já comentou na aula de história, não sei se vocês lembram. Aqui tem uma imagem de alguma dessas construções que eles faziam. Vendo? Bastante escadarias, lugares altos, principalmente aqueles que eram de templos religiosos, né? Eles acreditavam que quanto mais alto, mais próximo aos céus, mais fácil de alcançar ali os seus deuses, a atenção deles, tá? Faziam também vários tipos de rituais, tá? E como viviam aí em algumas regiões montanhosas, a agricultura é um pouco dificultada, mas mesmo assim eles trabalhavam forte aí na agricultura, tá bom? Então esse é o povo maia. Vamos falar um pouquinho agora dos astecas. São povos bem parecidos, tá? Os maias e os astecas. Até a região em que eles viviam eram bem próximos, tá? Os maias viviam aqui também, próximo à América Central, já entrando um pouquinho no México. Tá? Então, é bem próximo ali aos povos maias. Os astecas também eram desenvolvidos na agricultura, bom? Tinham ali já o seu império. A principal cidade do império era a cidade chamada Tenochtitlan, que hoje é a capital do México, a cidade do México, certo? Então, desde sempre foi uma das principais cidades ali da região. Já tinham imperador, já tinham exércitos formados, já tinham sacerdotes, pessoas que cuidavam ali da religião, chefes militares, tinham ali a questão da sociedade mais simples também, que eram os camponeses, artesãos, trabalhavam nas construções, certo? E tinham também a parte mais inferior, acabavam pagando tributos e trabalhando para a classe superior, né? Isso acho que acontecia em quase todas as civilizações que a gente conhece. Sempre tem aquela classe social, né? A parte da população mais rica que domina e a população mais simples que cuida dos afazeres ali da plantação, das construções, né? Dos artesanatos. Certo, gente? Então, a gente vai percebendo que era uma civilização bem completa, que tinha ali todo, né, as suas construções e os seus desenvolvimentos. E a gente também tem uma imagem de grandes construções feitas aí pelo povo asteca, né? Essa aqui mesmo é uma pirâmide asteca. Então não foram só pessoas lá no Egito que fizeram pirâmides. Aqui na América a gente também encontra muito dessas pirâmides bem parecidas com a do Egito. Não são tão pontudas, né, como as de lá, mas assim, em forma de escadaria, certo? Olha, e muito grande, certo? Então, eram construções aí dos astecas. Essas grandes construções eram principalmente religiosas, certo? Na agricultura também eles tinham bastante desenvolvimento, técnicas de agricultura bem desenvolvidas, principalmente na questão da irrigação, certo? Trabalhavam com vários produtos, olha, milho, pimenta, tomate, cacau, muitos outros, certo? Sementes de cacau eram até usadas de moeda de troca, porque era muito utilizado, bom? Então, olha aí, semente do cacau, gente, que é o que faz o chocolate, certo? Então, olha aí, é aqui da nossa região da América. Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho dos incas. Então, a gente falou um pouquinho dos maias, um pouquinho dos astecas, né, da região onde eles viviam. Então, nessa região aqui, ó, da América Central, chegando no México, onde viviam os maias e os astecas. Agora a gente vai falar dos incas, que viviam na região mais próxima aqui do Brasil. Toda essa verdinha, olha aqui, Brasil, vendo? E toda essa região que hoje, né, a América Espanhola, foi colonizada pelos espanhóis, mas antes dos espanhóis chegarem, quem viviam nessa região era o povo Inca, certo? E aqui é onde é o Peru, Bolívia, Chile, vendo? Equador, então, uma partinha aqui da Argentina. Então, toda essa região
viviam os Incas, certo? Uma das principais cidades é Cusco, né? A cidade sagrada para eles, que tem aqui no Peru. Bom, os Incas desenvolveram uma técnica de construção de templos, casas, palácios, todo feito de pedra, grandes blocos de pedra. Então, construções que, né, permaneceram até hoje, tá? Então, bem desenvolvida e eficiente estrutura urbana por causa disso, tá? Então, eles construíam cidades com construções de pedra e isso desenvolvia bastante a população da região, tá? Porque eram construções que permaneciam por muito tempo, tá? Eles já domesticavam animais, certo? Também tinham técnicas de agricultura, então usavam os animais ali para lã, para o leite, para carne, tá? E a agricultura dele era uma técnica de terraceamento. Por ser regiões muito montanhosas, gente, essa região aqui é muita montanha, tá? Então, o que eles faziam? Eles faziam certos degraus nas montanhas e iam plantando nos degraus que eles construíam nas montanhas. Essa é a técnica do terraceamento, que é a técnica de degraus na montanha, tá? Então, ficava mais fácil. Então, eles faziam degraus, o degrau ficava retinho, dava para plantar ali, sem desmoronar a plantação, certo? Então, olha aí, quantas técnicas desenvolvidas já eles tinham. Tem uma cidade turística que chama Machu Picchu, que fica no Peru, certo? No topo de uma montanha, construída então pelos Incas, tá? Hoje muita gente vai visitar, né, essa cidade. Mora a gente lá? É uma cidade? Não, são só ruínas, né? Lugares que foram cidades no passado. Hoje a gente só vai lá visitar. Tá vendo? Olha grandes construções de pedras que tinha. E olha, gente, montanha para todo lado. Tem a Cordilheira dos Andes, né? Aquela cadeia de montanha, uma das maiores do mundo, tudo nessa região. Então é muita montanha, montanha para todo lado. Por isso que eles faziam o terraceamento, que eram os degraus nas montanhas para poder plantar, certo? E aqui, olha, uma cidade no topo de uma montanha. É incrível, né, gente? Imagine, hoje em dia é até fácil subir numa montanha, mesmo assim não é tão fácil. Para subir aqui ainda precisa escalar, tá? Mas imagine naquela época, então, que não tinha nenhum veículo, né, ajudando aí a subir a montanha. E eles viviam nessas regiões. Então, um lugar bem interessante para quem gosta de história, né? Visitar aí alguns lugares que viviam os nossos antepassados, vizinhos aí, povo Inca, tá? Bom, agora a gente vai ver um pouquinho dos povos do Brasil, né? Então a gente acabou de ver regiões aqui, ó, do Peru, Bolívia, toda essa região. Agora nós vamos ver a nossa região Brasil. Quais são os povos que viviam aqui? A gente já conhece, são os índios, tá? Graças ao bom Deus, eles ainda existem, ainda vivem por aqui. Bem menor, né, em quantidade, bem poucos, mas ainda a gente pode ver como é a vida deles, a gente pode ter algum contato, ter esse conhecimento, né? Então, eles é que viviam aqui antes da chegada dos portugueses, tá? Então, território indígena, olha, o Brasil todo, em todo lugar do Brasil, viviam os povos indígenas e várias tribos. Cada corzinha dessa é uma tribo diferente. Aqui no estado de São Paulo, os principais eram o Tupi-Guarani e o Grupo G. Só que a gente tem mais contato, que a gente mais conhece, já ouviu falar e conhece um pouco mais, é Tupi-Guarani. E aqui na nossa região de Mogi Guaçu, né, tinha aí os Tupi-Guarani vivendo. Tá? Então são os mais conhecidos para a gente. Mas são milhares de tribos indígenas aí que eram espalhadas pelo Brasil. Quantos índios viviam aqui é difícil saber, né, gente? Porque ninguém nunca contou, né? Os portugueses, quando chegaram, não contou quantos índios tinham. Então, mais ou menos, a gente imagina que era de 3 a 6 milhões de indígenas que viviam aqui, tá?
divididas em 1.400 tribos diferentes. E cada tribo dessa falava uma língua diferente. Então, a gente tinha cerca de 1.300 línguas diferentes. Então, é muita língua, né, gente? Cada povo praticamente falando uma língua diferente. Então, uma variedade linguística muito grande, ou seja, uma cultura muito variada. Cada povo também tinha ali suas particularidades, viviam do seu jeito, tinham seus próprios deuses, tinham sua própria língua, tinham seu próprio modo de viver, certo? Então, eram muitos povos indígenas espalhados pelo Brasil. Depois que os portugueses chegaram, começaram a matar essas pessoas, fazer deles escravos. Muitos morreram por causa das doenças que pegavam, desses europeus que chegavam. A gente viu isso em história também, não sei se vocês lembram, que uma simples gripe que eles pegavam dos portugueses, eles não tinham imunidade, acabavam morrendo. Então, morreu muito indígena, né? Foi um massacre terrível. Infelizmente, uma coisa muito triste. A gente tem poucos indígenas hoje no Brasil. A gente tem de 1.400 povos que existiam, a gente só tem 220 povos indígenas. Olha aí, diminuiu muito mesmo, infelizmente, tá? Mas a gente precisa saber que os donos dessas terras estavam aqui, que eram os indígenas e que eles devem ser valorizados, tá? A gente não pode deixar acabar com os indígenas do Brasil. A gente tem que guardar a nossa história, guardar esse povo, que são humanos e viviam aqui, né? Não são diferentes da gente, eles têm os mesmos direitos, ou até mais, certo? Então, tá aí uma imagem também dos povos indígenas, o estilo de casa que eles fazem, como eles vivem, suas vestes, né? Eles ainda tentam preservar suas culturas, seus modos de viver, as suas línguas, suas tradições, tá? É claro que eles também, muitas tribos dessas têm contato aí com, né, os outros povos que somos nós, muitos estudam, falam português, têm religião católica, fazem faculdade, tá? Então, muitos aí têm acesso à internet, desenvolvimento, mas também lutam, né, para continuar aí as suas tradições, certo? É, outra coisa interessante. Muitos desses povos indígenas, inclusive aqui no Brasil, principalmente nas regiões mais afastadas da Amazônia, eles nunca tiveram contato com pessoas não indígenas. Sabiam disso? Eles são completamente separados, guardados, não têm contato com outro tipo de civilização, só com a própria indígena. Então, assim, eles veem alguém se aproximando que não é dali do seu povo, eles já tiram, eles já se escondem, eles já se defendem e não querem contato, tá? Então, tem muitos povos indígenas aí no Brasil que a gente não conheceu ainda, que a gente não teve contato. E isso eu acho bem interessante, né? Tanto desenvolvimento, tanta coisa, e tem muitos povos aqui dentro do nosso Brasil que a gente ainda não conhece, né? E que não conhece a gente. Eu acho isso bem interessante. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos povos, né, dos índios que vivem ali onde hoje é os Estados Unidos, tá? Então, os Estados Unidos tinha índio? Poxa, tinha sim, tá? Eles também foram perseguidos, também foram mortos. Aconteceu lá, mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil. Tentaram escravizar esses indígenas, pegaram as terras deles, morreram muitos, também morreram muitos por causa da gripe, das doenças que as pessoas levaram para eles, certo? E aconteceu algo muito parecido com os índios daqui. Então, todo o território cheio de indígenas, né? Principalmente os Apaches, que eram os principais ali, as tribos principais, eles foram dizimados, né? Eles acabaram que diminuindo muito também a população indígena desses lugares. Também viviam espalhados pelo território, lugares montanhosos, lugares mais frios, lugares mais quentes, ali, território dos Estados Unidos muito grande, tem muita variação, e eram povos espalhados por todo lugar. E dependendo da região, eles viviam aí de uma maneira, tá? Também eram religiosos, também
cultivavam ali agricultura, também criavam animais, certo? Caçavam, pescavam. Então, tinha ali toda uma vida formada, certo? E quando chegam ali os ingleses para colonizar e para dominar o lugar, esses indígenas, os apaches, eles foram os que mais enfrentaram, os que mais lutaram. Eles lutaram muito mais que os indígenas aqui do Brasil para defender suas terras, para defender suas origens, tá? Eles foram muito guerreiros, lutaram muito para defender o seu povo, o seu território que estava sendo invadido, tá? Mas infelizmente, né, gente, a gente conhece a história, a gente sabe que os ingleses acabam dominando e acabam aí dizimando e matando muito desses indígenas, certo? Foram ali dominados, infelizmente, pelos ingleses, tá? E muita gente morreu. Então, os apaches, certo? São os indígenas onde hoje é os Estados Unidos. Nossa região também tinham índios e também foram perseguidos e também foram mortos, tá? E suas terras tomadas, né? Foi muita desgraça. Então, a ocupação, né, da América, que tinha aqui o seu povo, né? Quando chegam os europeus, eles sofreram muito, tá? Foram muito perseguidos, foram mortos, né? Sem dever nada a ninguém, simplesmente porque foram roubados das suas terras. É uma situação muito triste mesmo. E temos também os Inuits. Esse é o povo onde vive hoje, onde é o Canadá, tá? Naquela região mais lá do norte, tá bom? Mais conhecidos aí antigamente falávamos esquimós, sabe? Não sei se vocês já viram aqueles iglu, aquela casinha redondinha feita de gelo. É assim que eles viviam, tá? E vivem muitos deles até hoje em lugar de muito gelo, tá? Então eles são os povos inuits, tá bom? Eles têm uma língua própria, e essa língua, gente, muitos deles falam até hoje. Esse povo inuit, como eles viviam ali no gelo, num lugar muito afastado, eles não tiveram muito conflito com os europeus que chegavam, tá? E hoje eles que misturaram ali com a população do Canadá e vivem ainda separados no gelo, e outros vivem ali trabalhando junto, convivendo junto com os canadenses, tá? Grande parte da população dos Inuits vivem junto com os canadenses de uma forma amigável, certo? Não teve tanta luta ali nesse lugar como nos outros, certo? E eles falam ainda a sua própria língua, tanto é que no Canadá as crianças aprendem a falar tanto o inglês, né, que é a língua oficial, como a língua dos Inuits, tá? Que é a língua Inuktitut, certo? Essa língua, então, é falada ali por grande parte do povo canadense. Então, falam as duas línguas, né? As crianças aprendem a falar a língua deles. Então, porque eles se misturaram e vivem ali junto, tá? Fazem diversos tipos de trabalho ali, tá? Tanto na pesca como na agricultura. Eles vão se adaptando ao clima, eles, né, quando está muito frio, eles se deslocam, vão para uma região mais quente, e aí eles vão se adaptando com o clima e com a região, tá? Muitas pessoas vão para lá, turistas, para conhecer esses povos, para andar ali no meio do gelo, né? E eles guiam as pessoas, eles trabalham como turistas, e é uma coisa bem legal ali, uma forma mais amigável de convivência, certo? Então é isso, gente. Esses então os povos inuits que vivem ali na região do Canadá, certo? Aí vocês vão fazer as atividades do livro, né? Página 119. Tá aqui uma página. Atividades, são as questões 1, 3, 4, 5 e 6, certo? Anotem aí. Se não der tempo de anotar, eu vou postar essa aula depois para vocês. Aí vocês vão lá no final da aula e dá uma olhadinha nessa página. Pro, Oi. eu não entendi qual atividade tu faz mesmo. Essa aqui que tá na página, você consegue ver? Quanta atividade? Um até no 6? Aqui, ó. 1, 3, 4, 5 e 6. Tá escritinho aqui, ó.
Essas daqui. Você só não vai Ah, precisar fazer a o 2. 2 O não, resto né? é só a 2 que não. O resto tem que fazer todas. Tá bom? Ah, então tá bom. Vou marcar o 2, tá? Que não precisa. É só a 2 que não. Mais fácil. Então é Ai, isso, gente. lembro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem para mim, tá bom? Tá bom. Então, esse foi um assunto bem simples, né? São os povos que viviam aqui na América, então, antes da chegada dos europeus. Beleza? Então, aguardo vocês se tiverem dúvidas, certo? Alguém quer fazer algum comentário de hoje? Não? Então tá bom, gente. Tchauzinho. Até a próxima Tchau, aula, Pro. tá? Agora eu vou dar aula lá pro sexto ano. Tchau. Tchau, Tchau. Pro.